Oi, gente, tudo bom? Conseguem me ouvir direito? Estão conseguindo ver a tela? Beleza, eu vou começando aqui, eu não sei se mais alguém vai entrar, mas como a maioria já teve um pouco de cinemática no ensino médio, eu vou tentar hoje casar a cinemática com vetores que a gente teve na aula passada. Mas começando, eu vou dar breve introdução. Tempo, né? Mas ela não se preocupa com as causas desse movimento que está acontecendo. Então, por exemplo, pode ser um carro em movimento, mas ela não está preocupada com a força que esse carro está exercendo. Ela só está preocupada com a trajetória e as grandezas cinemáticas relacionadas a ela. Então, quando a gente fala de cinemática, a gente fala de três grandezas principais, tá? Quatro, na verdade, né? Porque todas estão em função de uma. Mas se a gente colocar aqui, seriam posição, velocidade, aceleração e a grandeza fundamental, que seria o tempo. Então, a partir dessas quatro grandezas, a gente consegue estruturar não só a trajetória de um corpo no espaço, mas como todo o comportamento dele a partir dela, beleza? Então, o conceito mais primitivo de cinemática seria o de velocidade. Não tem uma demonstração esse conceito, mas a velocidade ela é definida como a mudança da sua posição a partir do tempo. Então, eu vou sempre usar essa palavra, que seria uma taxa de variação. Então, ela vai ser muito importante para todos os outros conceitos. Quando vocês forem estudar em cálculo, isso vai ser muito importante também. Que no nosso caso, se a gente define a posição como a letra S, seria a posição de uma partícula. Então, a variação dessa posição, ou seja, a posição final menos a posição inicial, ou seja, o quanto ela mudou no período de tempo que ela mudou, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial, é dado como a velocidade de uma partícula. Só que esse conceito ele está bem restrito à velocidade média de uma partícula, justamente pelo simples motivo de que se você tem uma trajetória no espaço, eu posso definir ela por uma linha vermelha. Não importa como esse corpo está se movendo no espaço, essa fórmula aqui ela assume que ele está se movendo de uma maneira igual em todos os intervalos de tempo, e o que nem sempre é verdade. Você pode percorrer tipo, a primeira metade muito rápido e depois ir bem devagar para o resto da trajetória. Ou justamente com a aceleração de um carro, imaginando esse cenário, você tem uma grande aceleração no início e depois, quando você viaja, você continua viajando a uma velocidade constante. Então, essa forma aqui para representar a velocidade, ela é muito simplista. Então, essa daqui é a velocidade média de um corpo, tá bom? Depois eu vou explicar um pouco mais graficamente como essa velocidade média vai funcionar. E aí, esse primeiro conceito de velocidade média, ele é bem importante para a gente conseguir definir a nossa primeira equação horária. O que seria essa equação horária? Equação horária vai ser uma fórmula que a gente tem, uma função, que vai definir a posição do meu objeto em função do tempo. S em função do tempo, certo? Eu vou escrever a velocidade, nossa velocidade média, como ΔS para representar a variação e ΔT para representar a variação de tempo. Então, essa aqui é a nossa velocidade. Eu posso apagar o média e representar ela sempre desse jeito. Ela é o número, que é uma divisão dessas variações. Então, ela é bem simples de ser calculada. Vocês vão ver em cálculo que essa cara, assim, uma variação sobre outra variação, ela tem cara de derivada. E vocês vão ver na apostila também do CAEP que ele está falando que se você integrar
essa fórmula, você acaba chegando na sua equação horária. O que seria isso? Seria eu falar que a minha função, o meu ΔS, eu posso escrever ele como a velocidade vezes a variação de tempo, sabe? Então, o que eu mudo na minha posição vai ser uma constante velocidade vezes o que eu mudo no tempo. Então, isso é diretamente proporcional. Então, como essas grandezas são diretamente proporcionais, dá para a gente fazer uma breve analogia, para tentar não usar tanto cálculo assim, a uma reta no espaço, na geometria analítica, que a gente tem a proporção entre uma grandeza e outra, ou seja, posição e tempo, e essa reta é a proporção entre elas, no caso é dada pela velocidade. Eu vou puxar a reta aqui para o meio, por quê? Quando eu faço isso, então eu vou dizer que a minha posição em função do tempo, ela é a velocidade vezes o meu tempo. Só que isso não é tão certo, por quê? Justamente porque, por isso é que eu trouxe a reta para a origem, porque eu posso ter essa translação dessa reta para cima ou para baixo. Ou seja, se o tempo for zero, eu não preciso estar na velocidade zero, como isso aqui diria. Se essa parcela for zero, isso daqui também é zero. Justamente por isso, eu tenho que ter uma posição inicial a ser definida. Seria o meu S0, seria onde a minha reta começa. Para eu trazer isso para a nossa equação horária, basta eu somar isso aqui com um S0, que seria a minha posição no tempo zero. E aqui eu já tenho, de forma intuitiva, a nossa primeira equação horária. Vocês podem verificar na apostila que ele vai estar provavelmente desse jeito. Ó, vou colocar como observação. Você vai estar integrando a posição e integrando a velocidade em função do tempo, certo? E aí você vai conseguir chegar na mesma equação, sendo essa daqui a sua constante de integração para as pessoas que já conseguiram dar uma olhada em cálculo e tudo mais, beleza? E aí os nossos limites de integração, a gente põe de S0 a S, e aqui a gente põe de T0 a T, que aí a gente consegue deixar a nossa equação ainda mais completa. Muitas vezes a gente comete esse erro em alguns exercícios de esquecer a forma geral dessa equação, que é a seguinte: a posição em função do tempo é a velocidade vezes o tempo menos o tempo inicial que você está admitindo no seu estudo. Então, muita gente coloca essa parcela T porque é comum a gente convencionar o tempo inicial igual a zero. Mas tem alguns problemas em que, se a gente não está tratando no ponto zero, a gente pode fazer muita confusão na hora de resolver, justamente por não escrever, não ter costume de escrever essa fórmula desse jeito. E aí aqui a gente põe o S0. Então, perceba que duas coisas vão depender aqui. Vão depender do T0 que você escolher para começar a analisar o seu problema e da posição inicial que a sua partícula tiver no seu problema. Então, como tudo isso aqui está se passando no movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu vou escrever aqui MRU, mas logo eu vou tentar expandir esse conceito para vocês. Movimento retilíneo uniforme. Esse movimento é ao longo de uma linha reta. Então, eu desenhei aqui uma trajetória qualquer, mas esse movimento ele diz ao torno de uma linha reta. Por isso, eu posso trabalhar a velocidade, posso trabalhar a posição como números escalares, ou seja, números normais. E eu não preciso me preocupar com o comportamento vetorial deles, porque a gente viu que posição é vetor, velocidade é vetor. Mas como eu estou falando de movimentos unidimensionais, em torno de uma única linha reta, imagine um carro numa estrada, eu não preciso me preocupar com essas grandezas serem vetoriais, beleza? Então aqui a gente consegue matar de forma bem intuitiva dois pontos da nossa cinemática, que são os dois principais, seria a nossa posição e a nossa velocidade, beleza? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Boa. Vamos expandir agora o nosso conceito para aceleração, que a gente ainda não falou sobre. A aceleração ela vai ser bem análogo da gente definir, porque ela é basicamente trocar V por S e trocar S por V e trocar V por A, porque a nossa aceleração ela também é definida agora como a mudança da minha velocidade em relação ao tempo. Vocês viram quando eu falei da trajetória,
que eu posso ter os movimentos de vários comportamentos possíveis. Eu posso começar correndo e terminar andando numa maratona, numa corrida, por exemplo. Posso começar andando, correr muito no começo e aí continuar andando no final. Então, a aceleração é justamente o que vai medir isso. Ela vai medir justamente como a minha velocidade está se comportando ao passar do tempo. Ou seja, a taxa de variação dessa velocidade em função do tempo. E, mais uma vez, essa fórmula aqui diz a minha aceleração média. Justamente porque eu estou olhando para um intervalo grande de tempo. Seria como se eu desenhasse essa reta, olha. Digamos que essa é uma reta aqui de tempo. E eu estou olhando para esse pedaço aqui de tempo. Do T0 ao T. E nesse pedaço, digamos que minha velocidade se comporte da seguinte maneira. Ela começa alta, diminui, vem aqui e fica constante. Aqui seria a minha velocidade. Então, conforme maior é esse intervalo, menos preciso a minha medida da aceleração é em cada instante de tempo. Eu posso ter uma desaceleração grande aqui para diminuir a velocidade, depois eu tenho uma aceleração maior aqui para aumentar a velocidade, mas essa minha fórmula só compara esses dois extremos, ou seja, ela vai dizer que, no geral, meu corpo desacelerou e ela vai me dizer essa taxa. Por isso que é chamar aceleração média. Então, mais uma vez, a gente consegue, igual a gente deduziu outra fórmula, a gente consegue expandir o nosso conceito da aceleração, da velocidade, por escrever a minha velocidade em função do tempo, ou seja, ver como a minha velocidade está mudando. E isso vai ser igual, do mesmo jeito que eu fiz antes, velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o intervalo de tempo que eu estou olhando. Muitas vezes a gente põe T0 igual a zero e a gente escreve isso da forma mais simples. Vocês conseguem ver que é muito similar ao que eu escrevi antes, que é S de T, minha função da posição, é a posição inicial, mais a velocidade vezes o meu intervalo de tempo. São completamente iguais as ideias, só que agora eu troco S por V e aceleração por velocidade por aceleração. Só que aí eu tenho que demonstrar agora a minha posição, né? Se a minha velocidade está mudando, como que vai se comportar a minha posição? É só eu botar a aceleração aqui no meio, aqui dentro? Só eu botar V igual esse aqui e botar a aceleração aqui? Na verdade, não. Você tem que realizar as integrações para chegar nessa equação do mesmo jeito que eu mostrei antes, só que aí você vai ter que fazer duas integrações, porque você está variando a taxa de variação, ou seja, a aceleração, ela varia algo que já está variando antes, que era a velocidade. A aceleração varia a velocidade e a velocidade varia a posição. Então, estão todos bem relacionados, e aí você consegue chegar na fórmula final, né, que muitos lembram no ensino médio do sorvete, que era S0 mais V0, intervalo de tempo, mais aceleração, intervalo de tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza? E está aqui uma das nossas fórmulas também da equação horária. Isso agora vale para quando o meu movimento tem aceleração. E o bom de deduzir todas essas fórmulas é que vocês lembram que tinha o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, a diferença entre eles é que nesse daqui a aceleração é nula, né? E nesse daqui, o uniformemente variado, é que a aceleração era constante. Então, aqui a aceleração constante e aqui a aceleração igual a zero. E se eu colocar a aceleração igual a zero aqui na minha fórmula grande, percebem que tudo isso some. E eu vou chegar exatamente na fórmula que eu tinha antes da posição, né? Então, sempre lembrem dessa fórmula aqui, e aí vocês coloquem o caso, aceleração igual a zero, que aí esse termo morre. Beleza? Então, vocês percebem que se a gente tratar posição inicial, velocidade inicial e aceleração como as nossas condições do nosso problema, a gente chega numa curva muito interessante. A gente já visto antes que sem aceleração, a nossa
posição, ela subia de forma crescente, né? Minha posição em função do tempo. Se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, a minha posição vai aumentando linearmente com o tempo. A gente viu aquela dependência linear aqui no movimento retilíneo uniforme. Agora, no uniformemente variado, isso muda completamente. Isso muda porque agora, MRUV, agora eu tenho uma aceleração imposta, ou seja, a minha velocidade está sempre aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Então, você tem uma diferença entre essas duas curvas. Uma é uma parábola, que seria a geral do movimento, e a outra é uma reta. Tranquilo? Quando a gente trata disso, a gente consegue fazer algumas combinações, sabe? A maioria dos problemas, ele vai te dar 3 coisas dessas e vai te pedir a quarta, né? Então, a gente sempre tem que ter a possibilidade de não ter a posição, ter esses outros dados e conseguir achar a posição, que é justamente o que a minha equação horária faz, sabe? Tenho todos os outros dados, e aí eu vou achar o que está faltando. Para isso, a gente tem uma última equação, que é a equação que não é dependente do tempo, sabe? Ela é chamada de equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela é muito interessante porque, como eu disse, ela não depende do tempo. Então, a minha velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a minha aceleração, vezes a minha variação do espaço, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Ou S menos S0, né, igual eu estava escrevendo antes. E aqui está a minha equação de Torricelli, ela é independente do tempo. Também dá para achar ela por integração. Está mais escrito na apostila de vocês, mas acho que não cabe mostrar tanto aqui. Mas você consegue fazer por uma simples regra da cadeia, substituindo esses valores, para poder eliminar o tempo da sua jogada. Então aqui, se eu quiser saber, por exemplo, a velocidade final de um carro, imagina um carro, você está num carro em movimento, e aí você vai frear até ele parar. Você já tem a velocidade final, que é 0, e a velocidade inicial do carro, que é a que mostra no velocímetro. E aí você consegue saber a distância que ele percorre até parar, você consegue saber a aceleração que ele precisa ter para parar, por exemplo, para não atropelar algo. E dá para ter diversas outras coisas com essa equação aqui, que ela é muito útil. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui das nossas equações horárias do movimento? Boa, beleza. Pode falar, Bru. Se quiser digitar, tudo bem. Acho que o Bruno não está conseguindo digitar. Pô, se ele ingressar de novo, eu ouço a dúvida dele. Então, a gente tratou todos esses conceitos, mas tudo está relacionado às grandezas médias que a gente viu. Aqui, a minha aceleração é só um número, ela é sempre constante. Minha velocidade, que eu tinha tratado antes, era a velocidade média. Eu consigo expandir isso agora para outro conceito de velocidade e aceleração instantânea, que é justamente o que eu queria antes. Vou escrever mais bonitinho. Velocidade instantânea. Beleza. Então, como eu tinha aqui a minha velocidade média, é a minha variação de posição com a variação de tempo, e eu vou desenhar de novo aquela reta, eu estou olhando sempre para intervalos, né? Então, eu estou olhando para um intervalo de
tempo inicial para o intervalo de tempo final. E eu estou vendo como isso aqui está mudando em relação ao tempo, que é a minha posição. Imaginem agora que eu tente diminuir cada vez mais esse intervalo. Eu tente aproximar o t e o t0, certo? Eu vou chegar mais ou menos em algo dessa forma. Deixa eu aproximar aqui, t. Eu vou tentar desenhar a mesma curva, mas percebe que agora o t e o t0 eles estão tratando no espaço menor. E aí você consegue aproximar eles tanto, mais tanto, que aí eles se tornam praticamente, eu digo praticamente, eles não vão se tornar o mesmo ponto, mas se tornam praticamente o mesmo ponto, em que t igual a t0, sabe? Ou eu posso dizer que t está tendendo a t0, tá bom? E aqui eu consigo achar um ponto, e aqui é a minha função de posição. Como ele está tendendo, agora eu vou apresentar uma notação para vocês, que vocês vão ver bastante na vida de vocês, mas que é a notação de limites, que agora o meu tempo ele está se aproximando de t0, do meu limite, que é s menos s0 dividido por t menos t0. Percebe que conforme o t for se aproximando de t0, eu vou ter cada vez um número mais próximo do outro. E a diferença deles, ou seja, um menos o outro, vai ficar cada vez menor. Vai praticamente zerar. Só que aí, se eu coloco um número aqui que é praticamente zero, a minha fração aumenta muito. Mas não é isso que ocorre na realidade. Na realidade, esse valor acaba convergindo para o valor da minha aceleração instantânea, que é a minha velocidade naquele instante de tempo específico, sabe? Boa. Tempo era para uma cinemática. Então, ela é fundamental porque todas as grandezas que a gente tem, elas são medidas através do tempo, beleza? Então, a gente vive em 4 dimensões, né? A gente tem 3 dimensões de espaço, Bruno, x, y, z, e uma dimensão de tempo. O negócio é que sempre as nossas trajetórias, quando a gente vai tratar até mesmo de vetores, a gente sempre vai precisar das 3 funções do espaço mais a função de tempo, sabe? E a gente tem que, essas mudanças, elas ocorrem sempre em função do tempo. Beleza? Por isso ela é a medição fundamental da cinemática. A cinemática, ela mede as mudanças dos nossos vetores em relação ao parâmetro tempo, sabe? Então, ela deixa todo tipo de movimento uma função do nosso tempo. Então, a gente consegue entender como que uma partícula, um corpo rígido, qualquer coisa que seja, está se comportando através do tempo, conforme o tempo passa. E aí você vai ter diversos tipos de sistemas. Você vai ter sistemas em que você vai saber a trajetória da partícula para sempre, por exemplo, porque o tempo ele se mantém, o tempo conforme o tempo passa, essas funções aqui elas vão continuar sempre igual, retornando aos mesmos valores. Então você pode expressar o meu vetor, por exemplo. Lembra que eu expressei um vetor antes, né, com 3 entradas nas 3 dimensões. Então as 3 agora são funções do tempo, sabe? Então, essa é a minha posição agora. Eu tenho uma posição x em relação ao tempo, y em relação ao tempo e z em relação ao tempo. Então, quando eu consigo compor isso, aí sim eu tenho o movimento completo de uma partícula. Deu para entender? Por isso o tempo ele é tão fundamental nas nossas medições. Eu posso realizar uma trajetória de uma partícula, por exemplo, aqui cíclica, onde eu tenho sempre essas 3 funções de tempo para me expressar aqui, y, x e z. Beleza? Então, por isso o tempo ele é fundamental. Deu para tirar sua dúvida? Beleza. Valeu. Eu vou deixar isso aqui no cantinho. E aí, continuando a nossa velocidade instantânea, a gente consegue agora pensar em medir a velocidade da partícula num ponto específico no tempo, sabe? Num pequeno instante de tempo. E não mais no intervalo de tempo. Agora eu não tenho mais a velocidade média, eu tenho a velocidade instantânea naquela partícula.
beleza? Tem muita gente que difere a notação dessas velocidades ou com uma barra para indicar velocidade média, ou eles indicam Vs diferentes para velocidade e média e velocidade instantânea, sabe? Eu acho que basta você saber com que você está trabalhando, beleza? Então, a gente tem agora uma velocidade instantânea. Vou colocar aqui só para a gente lembrar. Instantânea. A mesma coisa vale para aceleração, sabe? Se eu tenho uma aceleração que era antes a variação da velocidade com a variação do tempo, se eu quero que esse meu intervalo diminua o máximo que eu consigo, eu coloco o meu limite do meu tempo tendendo a ter zero, ou vou escrever de outra forma para vocês poderem visualizar também. Meu intervalo agora ele está o menor possível. É isso que eu escrevi. Meu intervalo ele está tendendo a zero. O meu ΔV sobre ΔT, e aí aqui vai me dar a mesma coisa, uma aceleração instantânea. Mas como aceleração instantânea, se a gente tinha falado que o movimento aqui tinha ou aceleração nula ou aceleração constante. Então, da onde que vem a aceleração instantânea? Ela vai ser sempre igual. Para que eu preciso saber? Nesses movimentos unidimensionais, como eu tenho... Imagina de novo o carro numa estrada. Uma partícula está se movendo só sobre uma linha, eu consigo representar meus vetores, aceleração, vetor velocidade, vetor posição, lembra que tudo isso é vetor, como um número escalar, porque eu estou trabalhando só com uma dimensão. É só tentar fazer um análogo aos pontos, sabe? Plano cartesiano você trabalha com x e y. No espaço ordenado, você tem que trabalhar com x, y e z. E se eu estou trabalhando numa reta só? Aí eu preciso só de uma variável, sabe? Só x. E aí isso daqui não precisa nem ser um vetor, né? É só um número qualquer, como se fosse medir um valor numa régua. Então, por isso, eu não estava me preocupando com a minha aceleração ser algo muito estranho. Eu estava me preocupando só com ela ser um número constante. Mas ela pode ser, na realidade, qualquer função, tá? Por isso eu posso indicar ela aqui como aceleração em função do tempo. E não só isso, essa ideia aqui que a gente viu, de intervalo em cima, que depende do de baixo. Velocidade também está em função do tempo. E o meu intervalo de tempo tendendo a zero, isso daqui tudo é uma derivada. Foi o que vai ser o que vocês vão aprender muito em cálculo, quando vocês forem estudar. E é justamente a definição a partir de limites. Vocês vão estudar limites, depois derivadas, depois integrais, tudo sustentado por essas ideias de intervalos e de tentar limitar as coisas, uma coisa tender à outra. Então, isso aqui é minha derivada. Certo? E aí, isso é muito legal, porque eu escrevi naquela ordem lá em cima, que a gente tem posição. Acho que eu vou escrever mais aqui no canto. Posição. Vou fazer melhor. Posição. Velocidade. E aceleração. Então, quando vocês forem estudar cálculo diferencial integral, aí vocês vão aprender duas operações novas na matemática. Então, vocês sabem somar, vocês sabem subtrair, vocês sabem multiplicar, vocês sabem dividir. E aí vocês vão aprender a derivar e vão aprender a integrar, beleza? E como essas operações, que são similares, né, meio que uma ao contrário da outra, a derivada é ao contrário da integral e vice-versa. Então, eu consigo, com essas minhas funções, caminhar nessa direção. Ó. Eu vi que se... Lembra que essa ideia de limite, eu estou falando de derivada. Então, se eu colocar essa ideia de derivada para minha velocidade, eu pego a minha posição e aplico essa minha ideia de derivada, eu cheguei na minha velocidade. Então, eu consigo andar desse jeito aqui. Ó. Posição para velocidade, eu tenho a minha derivada. E, de novo, que eu vi no mesmo conceito análogo embaixo, da velocidade para aceleração. Eu derivo novamente. E aí, se eu quiser andar no caminho contrário, né, como o contrário da multiplicação é a divisão, o contrário da derivada é a minha integral. Então, aqui eu tenho a integração. E aqui, novamente, eu tenho integral.
Então, a gente acabou de ver, como eu disse, a derivada está relacionada à taxa de variação. A velocidade é a taxa de variação da posição, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, eu consigo, com essas operações aqui, andar entre elas. E aí que eu consigo expandir o nosso conceito de cinemática, que é o que vocês vão ver. Tem até uns exercícios no material do CAEP para vocês, que é justamente isso. Agora a gente vai ter que casar os nossos vetores e cinemática. Por que isso é tão importante? Porque os nossos vetores eles guardavam informações de direção e sentido. Só aí já é primordial para a nossa cinemática, para a gente saber como a partícula está se movendo em relação ao espaço. Só que não só isso, os nossos vetores eles conseguiam expressar a nossa grandeza de posição, aceleração ou velocidade em qualquer local do espaço, com as nossas três variáveis. Então aqui, por exemplo, que eu tenho a minha trajetória, eu posso imaginar uma partícula aqui, percorrendo essa trajetória, e ela tem esse vetor velocidade, por exemplo, sabe? Aqui, vou colocar aqui x, y e z. Beleza? O vetor velocidade para cá. E aí eu consigo indicar outras coisas. Eu consigo indicar o vetor posição, da minha origem até a minha partícula. Aqui é o meu vetor posição. De azul é o meu vetor velocidade. E eu ainda tenho o vetor aceleração colocado nisso, que ele pode estar tanto um pouco para dentro da curva. Se ele não está fazendo uma curva, ele pode estar só aqui para fora. Se ele está fazendo um círculo perfeito e não acelerado, ele está completamente para dentro da trajetória. Então, você consegue expressar esses três vetores sempre, ó, aceleração. Então, essas três unidades são vetoriais. Então, a gente viu que a nossa posição no espaço, posição em função do tempo, ela é um vetor que está relacionado com a minha posição, o meu x em função do tempo, o meu y em função do tempo, e com minha direção z em função do tempo, já que eu tenho que representar as três. Então, agora, x, y e z, eles não vão ser somente números, ou a minha posição não vai ser somente um número, ela vai ser agora um vetor, como a gente já visto antes, pode ser numérico 3, 2 e 1, mas ele pode representar um vetor, e cada um desses componentes que eu coloquei dentro pode ser uma função qualquer que ela seja, sabe? E a mesma coisa para a minha velocidade. Então, a minha velocidade, em função do tempo, vai ser uma velocidade em x, em função do tempo, uma velocidade em y, em função do tempo, e uma velocidade em z, em função do tempo. Eu sei que a notação é meio extensa, mas eu sempre estou dizendo a mesma coisa. E vai variar em x de um jeito, vai variar em y de um jeito, vai variar em z de um jeito. Vou dar alguns exemplos, acho que pode ficar mais claro. A minha posição em função do tempo pode ser esse vetor, x ao quadrado e y ao quadrado. Opa. Aqui vai ser um x em função do tempo, né? E aqui vai ser um y em função do tempo. E aí eu falo, por exemplo, que meu x em função do tempo é a função, como vocês viram em trigonometria, seno do tempo. E o meu y vai ser a função tempo quadrado. E aí eu consigo montar esse vetor, ó. A minha posição em função do tempo, então, vai ser seno do tempo e tempo quadrado. Eu dei esse exemplo aqui só para vocês verem que eu não preciso me prender sempre à ideia de números, tá? Eu posso ter as minhas funções sendo trabalhadas nos meus vetores. E aí que vai entrar a ideia também de aceleração e velocidade sem as derivadas dessas funções. Aí eu só preciso derivar cada uma delas aqui dentro. Eu sei que pode parecer muito abstrato tudo isso, porque eu parti agora há pouco de equação horária, né, do movimento, e agora estou trabalhando, por exemplo, com a cinemática vetorial, já me importando com todas as direções. O que mudou? As equações horárias valem? As equações horárias valem, mas você precisa lembrar dos vetores. O melhor que você tem que fazer você tem o seu vetor, posição em função do tempo, e é um vetor dado por várias funções temporais aqui dentro, e aí você joga nisso aqui, ó. Se você quer saber as outras, ou deriva ou integra, beleza?
Se você trabalhando alguns movimentos, normalmente pelo... vou falar de um cara bem velho agora, o princípio de Galileu, ele fez o princípio da independência de Galileu, que ele diz que o movimento em uma direção não afeta o movimento em outra direção. Os dois, o movimento geral é só a composição dos dois. Então eu posso pegar meu movimento tridimensional e quebrar ele em vários movimentos retilíneos uniformes, variados, né? Que vão ter aceleração normalmente. Então eu consigo quebrar isso para poder saber o movimento da minha partícula. Um exemplo que eu posso dar para vocês vou dar em 2 dimensões, e a minha partícula percorre um círculo. Ela fica rodando em torno da minha origem. Se ela fica rodando em torno da origem, aqui vocês aprenderam o ciclo trigonométrico, eu vi um pouco o Matheus dando nessa aula, então por isso eu peguei esse exemplo. Então imagina que você tem uma partícula aqui, partícula P, beleza? E aí a posição dela, o vetor posição, lembra, vai ser da origem até a partícula, vai ser esse cara aqui. E aí se eu sei o raio do meu círculo, o raio da trajetória, você consegue quebrar isso para saber a posição em x e para saber a posição em y. Lembra que a minha partícula está rodando, né? Ela está fazendo esse movimento. Então eu consigo saber, por exemplo, como que ela está rodando. Então a minha posição, S, vai ser um vetor dado pelo seno desse ângulo aqui, de θ. Aqui vai ter um ângulo, né? Então meu x, a função dele, desculpa, é cosseno de θ. E o meu y, a função dele é seno de θ. E aí, como o meu θ está variando? Aí pode ser do jeito que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, 2t. Meu θ ele é o dobro do tempo, o ângulo, né? Então, o ângulo θ é o dobro do tempo. Pronto. Aí eu consigo montar meu vetor posição. Lembra que seria x e y, né? Consigo montar ele como cosseno de 2t e seno de 2t. Aí, não importa o t que eu queira, eu consigo substituir aqui na minha formulazinha que eu tive só olhando aqui e decompondo o meu vetor, né? E eu consigo saber a posição da minha partícula em qualquer momento dentro desse círculo. E aí ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, indeterminado. Eu consigo saber agora a posição dela em qualquer instante de tempo, dentre agora e todo o tempo do mundo para frente, porque eu consegui realmente escrever a posição dela. Beleza? Então, esse foi um exemplo, e para eu achar a velocidade ou aceleração, eu teria que derivar essa função, eu não vou entrar nesses detalhes. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, antes de eu fazer, tipo, alguns exemplos aqui que está apostila de vocês. Beleza. Enquanto isso, eu vou pegar um exercício aqui, rapidão. Eu peguei um aqui, eu não tinha separado antes, então separei agora. Vou colar ele aqui. Não tá indo, calma aí. Aí foi. Então, um veículo elétrico, ele parte do repouso e acelera em linha reta a uma taxa de aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração, ela é constante.
de 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Então, ele acelerou até essa velocidade de 20 metros por segundo. Em seguida, o veículo desacelera a uma taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aqui pode ser A1 e aqui pode ser A2, de 1 metro por segundo ao quadrado, até parar. Quanto tempo transcorre entre a partida e a parada? Beleza. Então, se a gente voltar no nosso formulário que a gente tem velocidades e acelerações. Eu quero saber tempo. Então, a equação que tem velocidade e aceleração, e eu posso descobrir o tempo, está aqui, ó. Equação horária da velocidade. Então, eu posso escrever aqui que V igual a V0 mais AT. Beleza? Eu estou colocando T0 como zero aqui no nosso problema. E a gente sabe que ele parte do repouso. Então, V0 também é zero. Então, a minha velocidade, ó, vai ser A vezes T. Beleza? Como a minha velocidade final foi... quando ele acelerou, a velocidade final foi de 20 metros por segundo. Isso vai ser igual à minha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado vezes o meu tempo. E aí eu sei que meu tempo foi de 10 segundos que o carro estava acelerando, beleza? E aí, para parar, eu vou usar a mesma fórmula. Só que a minha velocidade inicial, ó, V0, vou colocar aqui de outra cor, V igual a V0 mais AT. Vamos imaginar agora que ele está andando, já está andando e ele vai parar. Então, a minha velocidade inicial já é de 20 metros por segundo. Como ele vai parar, a minha velocidade final tem que ser zero. E aí, a minha aceleração nova, né, minha 2 é de 1 metro por segundo vezes o meu tempo. Então, tá aqui, ó. Então, eu já sei que meu tempo até isso parar vai ser de 20 segundos, beleza? Só uma coisa aqui que eu não indiquei para vocês. Como a minha reta ela é ordenada, imagina o veículo, então, aqui, ó. Ele tá aqui andando no asfalto. E no início, eu tinha a minha... No início, eu tinha a minha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Depois, eu tenho uma desaceleração. Olha o vetor aceleração para onde ele está apontando, ó. Ele está desacelerando o carro, ele está contra o nosso sentido do movimento, certo? Indico aqui o movimento como positivo. Como ele está andando para cá, né? A minha aceleração nesse caso, ela é negativa, beleza? Então, por isso, tem a resposta T igual a 20 e não menos 20, né? E aí, entre a partida e a parada, é só eu somar os dois tempos, e aí eu acho 30 segundos, beleza? E a distância percorrida. Para responder essa pergunta, eu vou passar para outra parte do nosso conteúdo, que vão ser os nossos gráficos. Beleza? Quando a gente fala de gráficos, a gente pode fazer dois mais importantes, que é a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Tem bastante coisa para falar disso, e muito dela vai estar decorrência do estudo do cálculo, porque a gente com o estudo do cálculo consegue estudar áreas embaixo de curvas, beleza? Mas eu vou me limitar a trabalhar só com retas aqui, no máximo a parábola da posição. Então, se eu trabalhar aqui com o meu gráfico de velocidade pelo tempo, e vi que a velocidade ela é uma reta, isso daqui é uma equação da reta. Ela tem o fator tempo, algo que acompanha ele, e uma velocidade inicial. Então, isso é uma reta. Essa reta ela tem alguns pontos importantes, como o ponto que ele toca o eixo na vertical, né? O eixo das ordenadas, é a velocidade v0. E outra coisa, a inclinação dessa reta, essa reta tem um ângulo de inclinação, né? E a tangente desse ângulo é
a minha aceleração, que é justamente o meu coeficiente angular da reta. Vocês devem lembrar de geometria analítica. Então, a tangente desse ângulo é minha aceleração. Beleza? E aí, quanto maior minha aceleração, mais inclinada vai ser minha reta. Beleza? Então, aqui minha aceleração é muito maior do que na reta vermelha. Tranquilo? Esse é um dos pontos que dá para trabalhar nesse tipo de gráfico. Análogo para aceleração em função do tempo. Só que aí, a aceleração em função do tempo, a gente estava trabalhando até agora com constante, né? E aí depois a gente expandiu isso. Só que se a gente trabalhar ele como constante, a gente consegue ter essas mudanças, igual a gente teve de 2 metros por segundo para depois 1 metro por segundo. E a gente pode criar alguns gráficos assim, ó. Em que aqui o tempo é de 20 segundos e aqui o tempo é de 10 segundos. Beleza? Aqui, por exemplo, é o nosso problema anterior, em que a gente tinha uma aceleração de 2 metros por segundo por 20 segundos, por segundo ao quadrado, por 20 segundos, depois 1 metro por segundo ao quadrado, por mais 10 segundos. Aqui eu escrevi totalmente errado, aqui era 30, né? Aqui é 30. E aí, uma coisa muito interessante do gráfico da velocidade pelo tempo é o seguinte. Se a gente tem uma função qualquer aqui na velocidade com o tempo, função qualquer, velocidade e tempo, a área de baixo desse gráfico que eu estou estudando, T0 a T, né? A área de baixo desse gráfico vai ser a variação da minha posição em função do tempo. Então, toda essa área aqui vai ser meu ΔS. E o que é bom no meu MRUV, isso é justamente por causa da integração, tá? Se eu integrar essa função é para ter a área de baixo. E a integral da velocidade é a posição. E como a gente viu no nosso MRUV, né, a minha velocidade é uma reta. Então eu consigo calcular a área de baixo bem fácil, se eu sei fazer a área de trapézios, né? Aqui. Se eu não sei, eu posso quebrar num triângulo e num retângulo, e aí eu faço essa área da minha posição em função do tempo. Beleza? Por exemplo, no problema anterior, a gente tinha essa cara para aceleração aqui, que eu mostrei antes. Para a velocidade, a gente tinha o quê? Na velocidade, ele partiu do repouso. Então, a velocidade era zero, e aí ele foi acelerando até chegar em 20 segundos, né? Acelerando por 10 segundos. Aqui é 10, ele é 30. Ele acelerou por 10 segundos até atingir 20 metros por segundo, né? Então aqui seria 20 e aqui embaixo seria 10. E aí ele desacelerou. Ele desacelerou, era até parar? Isso, era até parar. Como ele desacelerou até parar, pronto, fica mais ou menos assim meu gráfico. O que é 30? E aí eu consigo calcular a área desse triângulo. Então a minha base de baixo é 30. Então a área do triângulo, né? Vou colocar aqui. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a minha base eu tenho 30 segundos. A altura é da velocidade máxima, é 20 metros por segundo, dividido por 2. Beleza? Então, aqui eu tenho... Posso simplificar os dois, né? Simplificar 2 com 2, 20 com 2 fica 10, né? Então, sobram 300 metros. Foi a variação da minha posição, que é a área desse triângulo aqui embaixo. Beleza? 300 metros. Isso eu consegui interpretar só pelo gráfico. Beleza? Fica muito melhor, eu não preciso fazer diversas equações para isso. E análogo para aceleração. A área de baixo da aceleração, ó, a área de baixo do gráfico da aceleração não vai ser a variação de posição, vai ser a variação de velocidade, ΔV. E aí vocês podem perceber depois fazendo a conta que a área desse triângulo aqui grande é a mesma área desse triângulo aqui
menor não, né? A área do triângulo que está em pé, mesma área do triângulo que está deitado. Por isso a variação de velocidade é zero, porque ele começou parado e terminou parado. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu só vou explicar mais um conceito aqui antes da gente terminar. Tranquilo? Beleza. E aí, como último conceito, eu vou mostrar para vocês a diferença da velocidade instantânea e da velocidade média num gráfico. A diferença é bem grande, então se eu fizer um gráfico grande aqui de velocidade, tempo, eu tenho uma curva qualquer para velocidade, e aí nessa curva eu vou ter uma área aqui embaixo, certo? Por exemplo, da origem até esse instante t, eu tenho uma área aqui de baixo, que é meu ΔS. Tranquilo? O que é a minha velocidade média? Minha velocidade instantânea é fácil, primeiramente, né? É só eu pegar um tempo aqui que eu quero, tipo um T1, olhar aqui para cima e ver onde ele bate no meu gráfico da velocidade. Aqui é a minha velocidade instantânea no tempo T1. Tranquilo? Já a velocidade média vai ser a velocidade na qual, se eu traçar essa linha, uma linha, por exemplo, digamos assim, para minha velocidade média, toda essa área aqui de verde tem a mesma área debaixo da curva de vermelho. Beleza? Então, a minha velocidade média é o conceito de que, como eu não sei como a minha velocidade está mudando, posso não saber. Se eu me movesse nessa velocidade, eu ia chegar na mesma variação de posição. Beleza? Mas é uma suposição. Por isso, é uma velocidade média. É uma linha aqui que eu posso traçar que me daria a mesma coisa ao invés de eu acelerar, frear e acelerar de novo, por exemplo. Beleza? E aí, a inclinação desse gráfico, digamos que eu pegue um ponto aqui, a inclinação da reta tangente desse ponto, se eu traçasse uma reta sobre ele, a inclinação dela é dada pela aceleração, tá? Isso tem a ver com a aceleração. Tangente de alfa vai ser a aceleração da minha função. Então percebe que a aceleração também varia, né? Aqui eu posso ter uma reta para cá, aqui eu tenho uma reta para cá, aqui eu tenho uma reta para cá. Então a aceleração muda. Então você consegue casar todos esses conceitos, conceitos de vetores, conceitos de cinemática numa coisa só e, além do mais, completar tudo isso com cálculo diferencial integral. Se tem alguma dúvida, gente? Beleza. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp.